Irmãos, bom dia. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. O meu objetivo nesta manhã é convencer você de que a razão pela qual Deus o chamou e salvou pela graça é que você o sirva aqui nesse mundo e que viva para a glória dele. Meu objetivo nessa manhã é fazer você perceber isso com clareza através da Escritura, e que você tome uma decisão de compromisso da sua vida toda para servir a Deus aonde Deus o chamar e onde Ele o colocar. Efésios capítulo 2, leremos a partir do verso 1 até o verso 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ó Deus, bendizemos o teu nome pelo privilégio de poder nos reunir, como já foi dito, no primeiro dia da semana, para te dar o culto do qual tu és digno. Senhor, nós queremos entender tudo o que o Senhor fez por nós. Por que estamos aqui nesta manhã? Por que nos chamamos de cristãos, nos identificamos como evangélicos? Eu quero pedir, Senhor, que a exposição da Tua Palavra traga luz a cada um de nós, que o Senhor nos desperte para o compromisso contigo. Tu dizes aqui que nós somos criados para boas obras. Estamos fazendo estas boas obras, Senhor. São elas a razão da nossa existência. Nos convence nessa manhã do pecado, da justiça, do juízo, mas também da Tua graça misericordiosa, para que nós possamos Te servir. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo escreveu essa carta aos Efésios para assegurá-los de que a prisão dele fazia parte dos planos de Deus. Na primeira parte da carta, ele fala a respeito da igreja, que foi concebida por Deus desde a eternidade. E na segunda parte, quais são os privilégios daqueles que são chamados por Deus para fazer parte dessa igreja. E aqui na primeira parte, no capítulo que nós lemos, do verso 1 até o verso 2 do capítulo 2, o apóstolo Paulo faz uma exposição da grande transformação que Deus fez em nós, dividindo essa passagem em três partes. Na primeira, o que nós éramos, que vai aí do verso 1 até o verso 3. Depois, o que Deus fez por nós, que vai do verso 4 até o verso 6, e do 7 até o final, as razões pelas quais Deus fez o que fez conosco. Quando nós pensamos nestas coisas, especialmente a última parte, porque Deus fez o que fez conosco, nós vamos encontrar a razão da nossa existência. Por que é que nós estamos nesse mundo e por que é que Deus nos chamou para fazermos parte do seu povo. E eu quero que, à medida que a exposição prossiga, você medite a respeito destas coisas e compare sua vida com o que está aqui na Palavra de Deus, lembrando que ela é o espelho da alma. E é quando nós a ouvimos e estudamos que nós podemos olhar para nós mesmos e fazer uma avaliação correta de nós e saber o que é que precisa mudar. Primeiro, vamos ver o que é que nós éramos quando Deus fez alguma coisa por nós. Qual era o nosso estado? Qual era a situação real da nossa vida quando Deus nos encontrou?
Paulo nos diz aí 4 ou 5 coisas a respeito desse estado. No verso 1 ele diz que Deus, quando nos deu vida, Ele fez isso quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A morte aqui não é a morte biológica, mas é a morte espiritual, porque ela é causada pelos delitos e pecados. O salário do pecado é a morte. Não tem diferença entre delitos e pecados, elas querem dizer a mesma coisa, desobediência a Deus. O fato de que todos nós quebramos a lei de Deus em pensamentos, palavras e obras, que nós somos inclinados a todo mal, produz e já é o resultado dessa morte espiritual. A humanidade está morta diante de Deus espiritualmente falando, de tal maneira que não pode ouvir a Deus, não entende as coisas de Deus, não quer a Deus. Ainda que Deus aparecesse na frente deles, eles não veriam, não escutariam e não perceberiam que é o Todo-Poderoso que está falando. Essa é a situação da humanidade sem Deus. Era esse o meu estado e era esse o seu estado antes de Deus nos alcançar. Completa morte, sem nenhuma relação com Deus. Não somente mortos, ele diz ainda no verso 2, que nós antigamente andávamos segundo o curso desse mundo. O mundo aqui não se refere à natureza bela que Deus criou, o universo, as aves, os animais, as montanhas, os rios, os planetas, as estrelas, mas se refere à maneira de viver da humanidade que está morta, a cultura, o jeito das pessoas viverem sem Deus. As pessoas acordam, vão para o seu trabalho, vão para o seu estudo, fazem planos, casam, criam filhos, pagam contas, e elas fazem tudo isso sem levar Deus em conta. Elas vivem como se Deus não existisse. É isso que a Bíblia chama de mundo. É o sistema de vida da humanidade que não conhece a Deus. E Paulo diz aqui que antigamente, quando nós estávamos mortos, nós andávamos de acordo com o curso desse mundo, íamos com a multidão, fazíamos o que todo mundo faz, éramos apenas mais um no meio desse povo que caminha sem Deus, sem direção, para a morte eterna por causa dos seus pecados. Terceiro, ele diz que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esses que estão mortos andam de acordo com o mundo sem Deus e pior, eles são escravos do que Paulo chama de o príncipe da potestade do ar, ou o príncipe dos poderes aéreos ou dos poderes invisíveis. Ele está falando dos demônios, espíritos caídos liderados por Satanás, que são, segundo Paulo aqui, poderosos, porque Satanás é o príncipe dos poderes invisíveis. E ele diz aqui que esse espírito atua nos filhos da desobediência. Além de mortos para Deus e andando como gado, como manada, fazendo o que todo mundo faz, sem perguntar o porquê, nem para quê, nem para onde, as pessoas são operadas ou são influenciadas, interferidas, trabalhadas, mexidas por esses poderes espirituais invisíveis, comandados por Satanás, o príncipe das trevas e o príncipe do mal. É uma situação de desespero mesmo, em que as pessoas se veem completamente afastadas de Deus, escravas de Satanás e da maneira de ser desse mundo, e portanto mortas diante de Deus. Não há neutralidade. Quando nós lemos estas palavras de Paulo, nós percebemos que as pessoas, que há dois espíritos no mundo. Há o Espírito de Deus, que atua nas pessoas, e há o príncipe dos poderes aéreos, que atua nas pessoas. Como disse Martinho Lutero, o homem é uma besta, ou ele está montado por Deus, ou ele está montado pelo diabo, mas não tem neutralidade. Há um espírito que opera em sua vida, ou é o Espírito Santo, ou é o príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência. E não há meio termo aqui, não há um campo neutro entre as duas possibilidades. Ou nós estamos num, ou nós estamos no outro. E é essa situação em que nós nos encontrávamos. As pessoas mortas para Deus, que andam de acordo com o mundo, elas são mexidas, trabalhadas
operacionalizadas pelos poderes invisíveis, poderes do mal, Satanás, que as influencia, que as oprime, que provoca o mal, que as leva a tropeçar cada vez mais, a se afundar no pecado, que torna a vida delas miserável, que faz com que os seus caminhos sejam tortuosos, que vivam em sofrimento e dor pelos seus próprios pecados e pela atuação de Satanás. Note que Paulo diz aqui que esse espírito mau opera nos filhos da desobediência. Ele está se referindo à humanidade. Por que a humanidade é chamada de filhos da desobediência? Porque eles são filhos daquele primeiro casal desobediente, Adão e Eva, que Deus criou, colocou sob julgamento e sob teste no paraíso. Eles desobedeceram a Deus, de maneira que os seus filhos já nascem nesse mundo como parte de uma raça desobediente, debaixo desse rótulo, desobedientes. Quando nós chegamos a esse mundo, nós não chegamos como anjinhos neutros. Eu acho tão bonitinho quando os pais olham para o menininho recém-nascido e dizem: é um anjinho. Não é não, é anjinho coisa nenhuma, dá só um tempo e você vai ver o anjinho. É filho da desobediência, é seu filho, e já nasce nesse mundo debaixo dessa categoria. A nossa raça é uma raça desobediente. Não existe nenhum ser humano que obedeça a Deus de coração e que faça de coração a vontade de Deus. Somos todos uma raça inclinada ao mal, filhos da desobediência, que vão gerar filhos da desobediência. E Satanás atua nos filhos da desobediência, porque a desobediência foi a porta que se abriu para que Satanás entrasse no mundo de Deus. Pelo pecado entrou a morte, diz Paulo lá em Romanos capítulo 5, e com ela esses poderes aéreos que atuam na vida das pessoas, oprimindo, enganando, cegando, iludindo, trabalhando no coração depravado destas pessoas. Mas não é só isso. Paulo diz também no verso 3: entre nós, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Vai ficando cada vez pior quando Paulo está descrevendo o que é que nós éramos, o que somos sem Deus: mortos nas nossas ofensas, andando segundo o mundo sem Deus, como gado, fazendo o que todo mundo faz sem perguntar o que, por quê, para quê e para onde, escravizados por Satanás, que opera através da nossa desobediência. E agora Paulo diz que nós somos escravos da nossa mente e do nosso coração, e que vivemos para fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Muitas pessoas dizem que não querem cristianismo, não querem religião, porque elas querem ser livres. Mas existe liberdade? Existe liberdade absoluta? As pessoas são livres para fazer o que querem? Na verdade, quando elas pensam que encontram a liberdade, elas estão simplesmente fazendo a vontade da carne delas, da natureza pecaminosa delas, da sua mente e do seu coração. Não existe liberdade. Ou você é servo de Deus, ou você é servo do mundo, do diabo e dos seus pensamentos e do seu coração corrompido. Verdadeira liberdade só em Cristo Jesus, como eu vou mostrar daqui a pouco. Éramos escravos da carne e dos pensamentos. As pessoas vivem para fazer isso. É só você dar uma olhada nos programas de televisão, é só você dar uma olhada nos jornais, é você se informar pela mídia do que é que está acontecendo no mundo. As pessoas vivem para satisfazer os seus desejos: sexo, dinheiro, poder, tranquilidade, conforto, prestígio, popularidade. É só nisso que as pessoas pensam. Ou seja, elas vivem para elas, e essa é a pior forma de escravidão que pode existir, porque nunca você está satisfeito, nunca você vai se satisfazer se você vive para você. E Paulo termina dizendo aí no verso 3, que nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele já tinha dito que nós éramos filhos da desobediência, e agora ele diz que nós somos filhos da ira. A ira aqui é a ira de Deus, porque a desobediência da nossa raça atrai sobre ela a ira de Deus.
A ira de Deus é a reação justa de Deus contra o pecado das suas criaturas. Porque, queridos, Deus é santo, Ele não pode contemplar o mal, diz o profeta Abacuque. A sua santidade é indizível, a pureza do seu coração, a pureza do seu olhar. E todo ser de Deus, por assim dizer, se retrai diante da feiura da criatura e dessa raça desobediente que somos nós. E a santidade e a justiça de Deus exige que o pecado seja castigado. Isso é o que nós chamamos da ira de Deus. Se você me perguntar o que é que você precisa fazer para ir para o inferno, a resposta é nada. Você já nasce nesse mundo, parte de uma raça desobediente e debaixo da ira de Deus. É o default, é o padrão. Você já nasce assim. Você não nasce assim, nem salvo, nem perdido, e um dia vai tomar a decisão se você vai ser salvo ou vai ser perdido. Não, não. O default e o padrão da nossa raça é já nascer debaixo da desobediência e debaixo da ira. O extraordinário é que Deus muda isso, como Paulo vai dizer em seguida. Então, nesses primeiros versos, está a descrição do que nós somos, ou do que nós éramos. E em seguida Paulo diz o que é que Deus fez por nós. As duas palavras mais importantes para mim dessa passagem estão aí no verso 4, que iniciam o versículo, mas Deus. Era essa situação de perdição, ira, impotência, cegueira, mas Deus. Deus fez alguma coisa. Ele não tinha obrigação de fazer nada. Ele não tinha obrigação de fazer absolutamente nada. Deus não tinha obrigação de salvar nenhum dos filhos da desobediência da sua ira. Não tinha. Mas Deus fez alguma coisa. E aqui que entra o Evangelho. E aqui é que chegam as boas novas. Mas só pode haver boas novas se primeiro você entender as más novas. As más novas é essa, que você é filho da desobediência e filho da ira, e que você não pode fazer absolutamente nada para escapar da justa ira de Deus sobre você. Mas Deus interveio nessa situação. E Ele fez alguma coisa extraordinária, que Paulo introduz dizendo no verso 4, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Deus é rico em misericórdia e nos amou com um grande amor. Eu já disse que Ele é santo e que Ele é justo, mas a Escritura também nos diz que Ele é misericordioso, não só misericordioso, mas rico em misericórdia. Como as crianças estão aqui, não saíram para a escola dominical, não é? Ainda. Então eu vou contar uma ilustração que eu gosto de contar, vocês talvez já tenham ouvido, mas as crianças prestem atenção no melhor exemplo do que eu acho que é misericórdia. Eu, quando me converti, fui ser missionário no interior de Pernambuco. Eu queria servir a Deus pregando o Evangelho. Fui para uma cidadezinha chamada Gamileira. E era solteiro, pensei que eu tinha um dom do celibato. Um dia eu vi a Minca, mudei de ideia. Mas naquela época eu pensava, eu queria ser como o apóstolo Paulo, plantando igrejas. E fui lá para o interior de Pernambuco, uma cidadezinha pequenininha, perto da usina Cucaú, onde tinha uma grande plantação de cana e muita gente querendo ouvir o Evangelho. A igreja alugou para mim um sobradinho, pequenininho, um quarto só, não estou dando nenhuma ideia ao conselho da igreja. Um sobradinho, pequenininho, lá na praça, onde eu morava sozinho. E eu fazia minha comida e tudo mais. Tinha uma despensa tão pequena que eu dividia meus livros e colocava lá aqueles saquinhos de arroz, feijão, farinha, enfim. Uma noite eu acordei com aquele barulho que a dona de casa mais teme: rato roendo. Eu acordei com barulho. Lá na despensa tinha alguma coisa. Eu fui lá na despensa, procurei, não vi nada, mas achei a prova do crime. Ele já tinha começado a roer, não me lembro direito, um daqueles sacos lá de algum mantimento. Bom, na noite seguinte, de madrugada, barulho de novo. E eu fui lá, não encontrei, não vi nada. Mas a prova do crime estava lá. Tinha um rato na minha despensa que resolveu comer a minha comida. E eu não encontrava absolutamente nada. E estava dando para conviver até que ele começou a roer os livros. Aí virou pessoal, né? Aí pode roer meu feijão, mas livro. E aí eu peguei uma ratoeira, aquelas ratoeiras
né? E no dia, botei um pedaço de queijo, esperando que ele gostasse mais de queijo do que de livro. E no dia seguinte eu fui ver a ratoeira, o queijo tinha ido embora e a ratoeira não tinha disparado. E eu não entendi como é que podia ser isso. Aí os moradores da cidade, quando eu contei, os membros da igreja, quando eu contei o caso, disseram: pastor, isso aí é uma catita, é um ratinho desse tamanhinho, um pouco maior do que uma barata. Então o senhor não pega com essa ratoeira grande, o senhor tem que ter uma ratoeirazinha especial, tamanho de uma caixa de fósforo, que o senhor pega ele. Mas essa ratoeira grande o senhor não vai pegar nunca. Consegui a bendita ratoeira, né? Preparei, fiquei esperando. Gente, eu já fazia mais de uma semana que eu não dormia. Eu estava assim, eu tinha feito tudo quanto é plano para quando eu pegasse aquele rato, de como é que eu ia matá-lo com requintes de tortura. Eu estava elaborando isso. Fiquei esperando. Naquela noite, pá! A ratoeira pipocou. Disse: agora. Entrei na despensa, acendi a luz, não deu outra. O ratinho era tão rápido que a ratoeira pegou a pata traseira dele. Ele estava vivinho, preso pela pata traseira. Aí eu levantei a ratoeira, né? Imagina o terror daquele ratinho, né? Gente, aquele ratinho olhou para mim com os olhos assim e vocês não vão acreditar o que é que eu fiz. Eu deixei o rato ir embora. Né? Despertou em mim uma misericórdia, essa palavra que está aqui, essa compaixão daquele miserável roedor. Essa é a melhor ilustração. Deus nos pegou com a boca na botija, na cena do crime, pegou em flagrante, não tem desculpa nenhuma diante de Deus, somos desobedientes, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, o que é que ele fez? Paulo nos diz, verso 5: nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida em Cristo Jesus. Verso 6: nós éramos escravos, mas ele nos ressuscitou. Nós éramos filhos da ira e da perdição, mas ele nos fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. Deus reverteu completamente pelo Evangelho de Cristo a nossa situação. Nos deu vida, nos libertou e nos deu dignidade. De filhos da desobediência e debaixo da ira, nós estamos sentados à direita de Deus. Uma figura que é tirada do palácio é o herdeiro, filho do rei, que senta à sua direita, aquele que vai herdar todas as coisas. Nós agora somos feitos filhos de Deus, assentados à sua direita, no trono de Deus nas regiões celestiais. É isso que Deus fez por nós. É esse o Evangelho. O Evangelho é exatamente isso, que Deus salva pecadores perdidos e condenados pelos seus próprios pecados. E Ele salva porque Ele é misericordioso e porque Ele é bom, por causa do muito amor com que Ele nos amou. Agora, meu ponto final é esse aqui, do verso 7 a 10. Por que é que Deus fez isso? Algumas respostas, na verdade, duas. A primeira foi para sua própria glória. Deus faz todas as coisas para a sua própria glória. Ele queria que, eternidade afora, as pessoas meditassem a respeito da sua grande misericórdia e do seu amor. Olha o que Paulo diz, que ele fez isso, verso 7, para mostrar nos séculos vindouros, porque a história vai continuar, o mundo vai continuar, eternidade afora, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Foi por isso que Deus fez tudo isso, para que pelos séculos que virão pela frente, pela eternidade afora, as pessoas vejam a riqueza, na verdade, a suprema riqueza da graça, da misericórdia e do amor de Deus para conosco em Cristo Jesus. E como é que isso vai ficar claro? Está aí no verso 8. É porque pela graça é que nós somos salvos.
por meio da fé. Isso não vem de nós, não podia vir de nós, porque nós estávamos mortos, éramos escravos, filhos da desobediência e da ira. Não veio de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Deus nos dá gratuitamente pela fé a todo aquele que crê, que está arrependido e crê. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não de obras para que ninguém se glorie. Obras é o que nós fazemos. Tudo que nós fazemos a Bíblia chama de obras. Tem obras más e obras boas. A salvação não é pelas obras. Como poderia ser pelo que nós fazemos, se estamos mortos, escravos, seguindo o mundo, Satanás operando em nós, filhos da desobediência e filho da ira? Não, não, não. A salvação do começo ao fim é obra de Deus. Mas Deus, misericórdia, graça, Ele estendeu até nós. E Ele fez tudo isso para que, eternidade afora, nós glorifiquemos a Deus, dizendo: que Deus maravilhoso. Você pergunta o que a gente vai fazer na glória e no céu? Exatamente isso. A eternidade vai ser pouco para a gente dizer a Deus: eu merecia estar queimando no inferno. Eu merecia estar queimando no inferno, sofrendo dores excruciantes, sem pausa e sem alívio, eternidade afora. Mas o Senhor, pela graça e misericórdia e amor que o Senhor teve por mim, em Cristo Jesus o Senhor me perdoou e me recebeu como seu filho, mediante o sacrifício de Jesus. A eternidade vai ser pouco para agradecer a Deus, não vai, gente? Para a gente louvar a Deus e bendizer a Deus por isso. Ele fez tudo isso para a sua glória. Mas a pergunta é, então, por que nós não entramos logo na glória para glorificá-lo eternamente? É porque Deus tem um propósito para nós aqui, versos 10. Nós somos feitura dEle, criação dEle. Ele nos fez, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu disse no início da minha mensagem que eu ia explicar a você por que é que Deus lhe salvou e por que é que Deus lhe existe e por que é que você existe. E a resposta agora está no verso 10. Ele nos criou em Cristo Jesus para boas obras. Essa é a razão pela qual você ainda está aqui. Esta é a razão pela qual a igreja existe. Eu quero concluir com algumas aplicações. Primeira delas, eu quero falar aos pecadores que estão aqui nessa manhã e que sabem que são pecadores e que no fundo do seu coração ficam se perguntando: será que Deus me aceita? Será que eu sou bom o suficiente para Deus? Será que sou bom o suficiente para a igreja? Será que eu sou bom o suficiente para que as pessoas me aceitem como parte da igreja? A boa notícia hoje é que não é uma questão se você é bom ou não, porque você não é mesmo. Você não é bom mesmo, você não merece mesmo, você nunca vai estar na condição mesmo. E eu quero lhe dizer que é a mesma coisa com relação a mim e com relação a qualquer pessoa. Nós somos de Deus pela graça, sem merecimento, é favor de Deus, e Ele dá esse favor gratuitamente. O que é que Ele quer de você nessa manhã? É que você reconheça isso, que você é um pecador perdido, que você não tem mérito nenhum, e que em Cristo Jesus Deus lhe dá gratuitamente uma salvação perfeita. Ele lhe dá a vida, lhe senta ao lado dele e liberta você de todas estas coisas. Creia tão somente em Jesus Cristo e o receba como seu Salvador pela fé, porque é pela graça, não é por mérito, não se trata de merecimento, não importa quem você é, como você se sente, é pela graça. Creia nele nessa manhã. E agora, uma palavra àqueles que já foram salvos pela graça. Eu acredito que nessa manhã, se eu perguntasse quem tem certeza de salvação, a maioria iria provavelmente levantar a mão. Mas agora a pergunta: você sabe por que é que Deus lhe salvou? É porque Ele amou, é verdade, mas Ele tem um propósito, para a glória dEle, mas diz aqui que foi para boas obras. Sabe qual é a diferença entre religião e verdadeiro cristianismo? É que na religiosidade as pessoas identificam as boas obras como ir à igreja, dar o dízimo e se chamar de evangélico. Não. Deus quer sua vida toda. Ele quer que onde você esteja, qualquer que seja a sua idade, em casa, no trabalho, na escola, na universidade, na sua firma,
ponto de ônibus, que você viva praticando boas obras. Ele quer compromisso seu. Ele quer que você se envolva com Ele. E há tantas oportunidades, irmãos, numa igreja como essa, de você se envolver. Há projetos sociais, há projetos de evangelização. Nós precisamos de gente para ajudar, por exemplo, nos departamentos da igreja com as crianças. Nós precisamos de gente disposta a começar novos ministérios para alcançar áreas perdidas. Há tanta coisa a ser feita. Há tanta coisa a ser feita, e a pergunta é: você entendeu por que você foi salvo? Não é para você ficar confortavelmente ganhando a sua vida e pensando na sua aposentadoria e nas coisas boas que seu dinheiro pode comprar. Você foi salvo para boas obras, para viver para os outros, para se dedicar para eles. Ah, mas eu não tenho tempo, não tenho condições. Você sempre vai achar um tempo, é uma questão de prioridade, de você priorizar, tirar tempo para se dedicar à igreja, se dedicar a Deus, se dedicar ao próximo. Dedicar seu dinheiro, seu recurso, em vez de gastá-lo com você somente e com os projetos que você considera prioritário. A obra de Deus e o reino de Deus precisa de contribuição para que ela vá em frente. Você foi criado para boas obras. É uma lástima quando a gente vê gente descomprometida, porque essas pessoas não entenderam porque é que Deus as salvou da situação em que elas viviam. Você foi salvo para boas obras, para se engajar no serviço de Deus e viver para a glória de Deus. Eu queria um compromisso seu hoje de manhã. Eu queria que você dissesse no seu coração a Deus: Deus, eu não sei direito o que é que eu posso fazer, e onde eu posso trabalhar, e onde eu posso me oferecer como voluntário para servir, mas nessa manhã eu quero dizer ao Senhor: eu coloco minha vida e o meu coração no teu altar. Eu quero me dedicar a Ti, eu quero Te servir aonde o Senhor me chamar. Se o Senhor me chamar para ser um missionário, para ser uma missionária, para ser um pastor, trabalhar como presbítero, trabalhar como diácono, trabalhar no departamento infantil, trabalhar na minha igreja, trabalhar na minha universidade como um missionário evangelista, trabalhar na minha escola, ajudar as pessoas pobres na favela tal, na periferia de Goiânia, onde o Senhor me mandar. Eu não sei onde o Senhor vai me mandar, mas eu quero dizer que eu estou pronto, eu quero viver para boas obras nessa manhã. Você está pronto para fazer isso? Eu vou orar agora, e eu queria que nessa oração, à medida que nós orássemos, você colocasse sua vida diante de Deus e dissesse: Deus, a Tua misericórdia sobre mim foi para que eu Te glorificasse e vivesse para boas obras, e nessa manhã eu quero me entregar a Ti, para que o Senhor me use aonde o Senhor quiser e da forma que o Senhor quiser. Amém? Vamos orar. Ó Deus, que misericórdia extraordinária a Tua. O Senhor nos salvou quando nós merecíamos ira. O Senhor nos deu vida quando estávamos mortos. O Senhor nos libertou quando éramos escravos do mundo, da carne e de Satanás. O Senhor nos fez Seus filhos para a Tua glória, para que por toda a eternidade nós Te louvemos. Mas, ó Deus, enquanto a eternidade não vem, nós estamos aqui nesse mundo, desejosos de praticar boas obras, de nos envolver no Teu serviço, de fazer o Teu querer e a Tua vontade. Pedimos, ó Deus, que nesta manhã Tu estejas escutando as orações dos corações que se abriram para Ti, daquelas vontades que foram inclinadas à obediência da Tua palavra. Eu oro por aquele moço, aquela moça. Chama, Senhor, para o Teu trabalho, por esse homem de negócio, por esse empresário, por esse funcionário, por esse trabalhador que está ocupado demais. Ó Deus, convence-o da necessidade de se envolver com boas obras, a prática da Tua palavra e da obediência. Senhor, levanta essa igreja como sendo um celeiro de boas obras, um farol no meio de uma cidade em trevas, para que possa glorificar o Teu nome e abençoar as pessoas ao redor. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém.